Oi pessoal, esse recado é para você que quer trabalhar, mas quer ter um tempo de passear, de viajar, de descansar um pouco, ou seja, trabalhar por prazer e não mais por necessidade. Eu acho que está na hora da gente conversar um pouco sobre isso. Vamos lá? Por que eu coloquei do meu dinheiro e não do seu dinheiro? Porque foi como eu comecei a cuidar do meu dinheiro e a intenção é que você cuide do seu dinheiro, né? Eu me formei faz mais ou menos 21 anos, então trabalhava bastante, como todos os médicos, todos os profissionais no Brasil, trabalha muito para ter uma qualidade de vida, um rendimento bom, salário melhorado, né? E às vezes eu me sentia desconfortável com duas coisas. Primeiro, deixar o gerente do banco cuidar do meu dinheiro. Segundo, era ficar velhinho, tendo ainda que trabalhar por necessidade. E aí eu sempre pensava o seguinte, às vezes a gente tem um carro até barato, 20, 30 mil, a gente faz seguro, põe em garagem, manda lavar, não deixa ninguém dirigir esse carro, porque o meu carro eu não deixo que ninguém nem toque nele. Mas você pega o seu patrimônio de 500 mil reais às vezes e dá para o gerente do banco tomar conta. Então isso não tem sentido. Você segura um bem barato, que é o carro, e o seu bem maior, que é o seu dinheiro, que você trabalhou às vezes a vida toda, você delega ao gerente do banco. O melhor investimento que o gerente vai fazer para você não é o melhor para você, é o melhor para o banco. Lembra, ele é pago pelo banco, não por você, tá? Quem melhor para gerenciar o seu dinheiro é você mesmo. Então, nós temos dois conceitos bem básicos aqui de finanças. Finança e economia são bem diferentes. Finança se refere a dinheiro, é a gestão do dinheiro. É a ciência e a arte até de gerenciar o dinheiro. A economia não, a economia é muito mais abrangente. É a ciência em que você tenta realizar o máximo de desejo e necessidade ilimitado, os nossos desejos são ilimitados, as nossas necessidades são ilimitadas, com recursos limitados. Economia se dá tempo, a dinheiro, a tudo. Você tem que equilibrar essa balança aqui. Recursos limitados com desejo e necessidade ilimitado. Quando você equilibrar isso aqui, você vai conseguir gerenciar o seu dinheiro. E qual é a vantagem disso aí? Gerenciando o seu dinheiro, isso não quer dizer que você vai passar o dia na frente do computador, olhando o gráfico, vendo um fundo de investimento, vendo uma renda fixa, análise de empresa. Não é isso. Então, nosso objetivo é fazer com que você possa cuidar do seu dinheiro desprendendo pouco tempo, às vezes 1 hora por semana. Não é preciso ficar todo o tempo no computador, no celular, vendo variação da bolsa, está para cima, para baixo, fundo imobiliário. Não é isso, não vai precisar disso. Você cuidando do seu dinheiro, você vai economizar o bem mais precioso, dos bens mais preciosos que você tem. Esse não tem como você comprar. Isso aqui, o tempo que passou, não tem como você comprar. Tem como você ter mais tempo daqui para frente. Então, você tendo mais tempo, e como é que você vai ter mais tempo? Tendo uma renda passiva, às vezes deixando de trabalhar em lugares, às vezes, inóspito, que você trabalha, uma carga horária muito grande, você vai ter mais tempo. Tendo tempo, você pode trabalhar por prazer. Quando a gente fala em independência financeira, não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Isso aí é a pior coisa que vai fazer. Não, mas você vai trabalhar por prazer. Você vai poder se aprimorar no seu curso, você vai poder fazer congresso, se aprofundar, fazer um mestrado, um doutorado, qualquer coisa que vai fazer. E vai trabalhar com tranquilidade, atender bem o seu paciente, quem é professor vai dar uma aula melhor e assim vai. Cuidar da saúde, não adianta você ter tempo, trabalhar bem e estar doente. A gente vê hoje muito médico infartando dentro de plantão. Médico de 50 anos, 55 anos fazendo stent. Por quê? Porque não se cuida. Trabalha tanto que no fim do dia a pessoa não tem condição de praticar um esporte, nem uma caminhada, nada. Chega em casa e vai dormir. A principal causa de sedentarismo no médico, e eu creio que seja a maioria das profissões também, é a falta de tempo. A pessoa chega tão cansada em casa que ele não tem, falando uma linguagem, não tem pique para fazer mais alguma coisa. Você tendo tempo, você vai ter isso aqui. Sem tempo, não adianta. Tendo esses dois fatores aqui, você vai
poder se dedicar à sua família, aos seus amigos. Volto a falar, praticar um esporte, atividade cultural, ir no cinema, atividade artística. Mas tudo isso tem que ter o equilíbrio. Voltamos para a nossa balança. Equilíbrio entre desejo e necessidade e recurso. Quando eu falo em recurso, lembre que eu falei que economia não quer dizer dinheiro. Recurso quer dizer tempo para aproveitar a vida, disposição para praticar o esporte, ânimo para fazer uma especialização. O que a gente quer aqui, a minha maior preocupação quando me formei era, eu vejo alguns médicos idosos ainda trabalhando por necessidade. Lembra que eu falei, ninguém vai parar de trabalhar. Mas são pessoas que, se parar hoje, não vão sobreviver, porque não houve uma boa gestão no dinheiro. O nosso objetivo não é tornar nenhum milionário, não. Eu não sei nem qual é o conceito de milionário. Tem gente que diz que é ter 1 milhão de dólares. Mas às vezes você tem 1 milhão e não tem mais nada, não tem tempo, não tem família, não tem qualidade, não tem nada. Eu acho que ser milionário é você ter um recurso e poder aproveitar esse recurso de maneira saudável, de maneira consciente e equilibrada. E aí, a gente, quando estuda finanças, a gente começa a pensar em uma coisa. A gente trabalha por dinheiro, a gente trabalha para ganhar o dinheiro. E não tem que ser assim. No início até tudo bem, que é o ganho ativo. Você tem que ter trabalho e ganha. Ou seja, você é ativo. O ganho passivo é aquele quando o dinheiro trabalha para você. Uma aplicação, um investimento, imóveis, empresa. Você está ganhando dinheiro sem ter que trabalhar. Isso é um ganho passivo. Diferente de renda ativa e passiva, que não tem nada a ver. Estou falando em ganho. Ganho ativo, você precisa trabalhar. Parou, não ganha. Ganho passivo, você não precisa trabalhar. O dinheiro trabalha para você. Entenda que cada R$1, tenha em mente, cada R$1 ele pode ser um funcionário seu. Esse R$1 vai trabalhar para você. Isso é o que a gente vai buscar. É um ganho passivo. Para termos sucesso, a gente tem que ter uma carteira de investimento. A primeira coisa, 2 condições que você tem que ter para investir. E sem isso, não tem como você investir. É a condição que a gente chama sine qua non, sem a qual não há. Primeiro, ter dívida. Se você tem dívida, não tem como investir. Tá? Primeiro, pague as suas dívidas, resolva as suas dívidas. Isso a gente vai também conversar isso. Depois é ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, não tem como investir. Então, não tendo dívida e tendo algum recurso, por menor que seja, dá para investir. E o que é uma carteira de investimento ou portfólio é a mesma coisa. Você imagina a sua carteira. Às vezes a gente separa a nota de 20, nota de 10, nota de 50, tudo separadinho. Então é mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer. Digamos que eu tivesse R$1.000. Primeiro, colocaria uma parte desse R$1.000, o que a gente chama reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que, se você precisar, doença, comprar alguma coisa, fazer uma viagem, você vai mexer nesse dinheiro sem que tenha grandes perdas. Depois, a gente pode dividir isso em 2 partes. As rendas fixas e as rendas variáveis. Tá? Geralmente, a reserva de emergência é uma renda fixa ou até um dinheiro que você pode ter em casa. Tá? Não é muito bom ter o dinheiro porque não rende muito, mas em algumas situações você pode ter até em casa. Essa renda fixa, a gente geralmente divide ela em curto, médio e longo prazo. Tem investimento para tudo isso. Vamos também esmiuçar todos eles. A renda variável quase sempre é investimento de longo prazo. Existe um aforismo que diz que geralmente o longo prazo é depois de 5 anos. Tudo bem, didaticamente até serve, mas às vezes o meu tempo não é igual ao seu, 5 anos para mim não é nada, para uma pessoa é muito, então a gente diz que se você fez um investimento bem feito, ainda não conseguiu ter lucro, é porque você não chegou ainda no seu longo prazo. Tá? Então, isso aqui
é mais ou menos o resumo de uma carteira de investimento. Vamos falar depois também do que chama árvore do enriquecimento, que é a blindagem de patrimônio, casa, o imóvel, o carro, a blindagem da sua profissão, seguro de saúde, isso tudo a gente vai falar. Então, basicamente, as rendas, elas se dividem na reserva de emergência, renda fixa e renda variável. Daqui em diante a gente vai falar de cada um com detalhe. Aí a pergunta, Alberto, como é que eu vou escolher quanto por cento eu vou botar em cada um? Existem umas regras, tá? Existe até uma regra dos 100 anos, que ele diz assim, metade do seu dinheiro, se você conta 100 anos, pega a sua idade. Pessoa de 40 anos, 40 você coloca em renda fixa e o que faltar para 100 pode ser uma variável. À medida que você vai envelhecendo, diminui a variável, que é um risco maior, e vai botando na fixa. Mas isso aí, e por que isso? Porque à medida que você vai envelhecendo, a gente vai começar, a renda variável são investimento de risco maior, você vai ter menos tempo para recuperar uma possível perda. Então, à medida que você for envelhecendo, a renda variável vai diminuindo. Essa pizzazinha vai ser cortada para cá. Porque se você tiver uma grande perda, se você tiver uma perda na renda variável, será uma perda menor. Uma pessoa de 30 anos tem muito mais tempo de recuperar do que uma pessoa de 50, 60 anos. Hoje a gente leva, antigamente era 80 anos, hoje com a longevidade maior, a gente considera a regra dos 100 anos. Mas mais importante do que isso, essa regra é bem legal, é o perfil de cada pessoa. Tem gente que talvez não vá ter, mesmo conhecimento, não vai ter perfil de botar uma grande quantidade numa renda variável. Vai ter mais aqui, na renda fixa. Então, tem que ser analisado o perfil, a personalidade da pessoa. Qual o objetivo dele aplicar esse dinheiro? Quais os seus anseios? O que é que ele espera disso? Para isso tem que ser personalizado. Eu vou fazer analogia com os colegas médicos quando a gente vai consultar um paciente. 2 pacientes têm a mesma doença. Vamos dar um exemplo, uma tendinopatia, uma tendinite na mão. O remédio que é para um não é igual para o outro. Porque um tem problema renal, um tem diabetes, um tem alergia, um não gosta de tomar remédio, o outro não gosta de fazer fisioterapia. Então você vai ter que personalizar. Educação física, a mesma coisa. Não tem como eu mandar uma pessoa fazer uma atividade e não gosta. Você vai personalizar. Investimento é a mesma coisa. Eu quando comecei aqui, eu tinha, meu Deus, renda variável, nunca vou aplicar. Não, fui aprendendo e aqui cheguei. Eu tenho um irmão que talvez ele nunca vá aplicar aqui, ele tem medo. Ele jamais toleraria uma queda na bolsa como está tendo agora com a reforma da Previdência, com a tragédia de Brumadinho. Então, se você não tiver um preparo, você não vai conseguir investir. E como eu digo, às vezes mesmo com preparo, a pessoa não vai ter capacidade. Tem que ter personalidade. Não é coragem, é personalidade. Investimento não é jogo, tá? Não é cassino, bolsa de valor, derivativos, renda fixa, não é cassino. Jogo lá em Las Vegas é outra coisa, loteria, tudo bem. Aqui não, aqui é ciência e um pouco de bom senso. Tem que ter também um pouco de arte, não é só ciência pura e aplicada, senão todo mundo seria rico, era só jogar no algoritmo de computador e todo mundo seria rico. Queria chamar a atenção da galera, principalmente a turma que está formada agora, para não perder tempo em investir, né? Começar logo, que a minha preocupação sempre foi essa. Então, voltando aqui à formação da nossa carteira de investimento, essa divisão que eu fiz aqui não é nada proporcional, é mais didático, tá? Essa reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente precisa tirar rápido. Geralmente ele está dentro da renda fixa, mas eu dividi aqui porque esse dinheiro da reserva de emergência você não vai esperar enriquecer com ele, não vai esperar que ele cresça. Não é esse o objetivo. Ele vai estar lá rendendo, às vezes só corrigindo um pouquinho a inflação, às vezes nem está corrigido, nem até um pouco de perda, mas é aquele dinheiro que você precisa logo, com uma urgência, doença, comprar alguma coisa.
Aí sim, esses dois de baixo aqui, sim, são os investimentos. É aqueles que vão gerar divisa para vocês. Rendimento você, não é você guardar o dinheiro, é você fazer com que esse dinheiro aumente de volume, digamos assim, com o tempo, com a mágica dos juros compostos. Então, principalmente para quem se forma agora, pouco tempo de formado, é bom começar a investir logo. Quanto mais tempo você começar a investir, quanto mais cedo você colocar sua plantinha lá na terra, ela vai crescer. Por quê? Aquela regra que eu falei dos 100 anos, isso aqui vai diminuindo com a sua idade. Então, à medida que você vai envelhecendo, isso aqui vai diminuindo a renda variável. Tá? Vai correndo para lá. Porque você envelhecendo, você tem menos tempo para corrigir um possível risco aqui. E a pergunta é, por que você insiste na renda variada? Porque esse aqui é o principal alavancador. Tá? Esse é bom? Ele tem a sua função? Tem. Seria uma base. Mas ele rende muito pouco. A maioria das rendas fixas, eles corrigem a inflação e rende um pouquinho a mais. Às vezes 3, 4% ao ano. Acima da inflação. É muito difícil, mais do que isso. Já a renda variada, não. Você já tem a chance de ganhar muito mais. Porém, como a gente mesmo fala, é uma renda variada. Às vezes pode estar aqui, pode cair. No longo prazo, geralmente sendo bem aplicado, a renda variada você vai ter um ganho. Por isso que ela sempre é no longo prazo. Não adianta você comprar ação de uma empresa e querer ganhar daqui a 6 meses. Isso não existe, tá? Se você vê as grandes empresas da Bolsa, as que têm bons fundamentos, quando você vê 5 anos, mesmo com queda, no longo prazo elas sempre valorizaram, tá? É como você montar o seu negócio. Se você cuidar bem, uma lanchonete, vamos dar um exemplo. Ela no longo prazo, 10 anos, ela vai te dar lucro. Mas tem dia que você não lucra nada, tem dia que você paga para abrir o seu estabelecimento. Então, é tudo fazer bem certo e pensando no longo prazo. Então, a turma mais nova aí, que está saindo da residência, saiu da faculdade, começou a dar o seu plantãozinho, pega 10%. Ah, não é, poxa, mas não dá muito, mas tira 10%. Ah, mas eu estou ganhando 5 mil. Tira 500. Se 4.500 não resolveu, 5 não vai resolver também. Então, tira isso aqui. Põe, não sei investir ainda. Põe no CDB por enquanto, até aprender. Vai ter que ser no banco, porque você ainda não tem, mas vai ter que ser no banco. Depois vai tirar do banco. Lembra aquilo que eu falei do banco? Banco é bom para a gente sentar em cima, não para investir. Compra uma letra, compra o tesouro. Hoje em dia o tesouro está extremamente popular, tesouro direto. Você compra isso pelo celular, através de uma corretora. Extremamente seguro, tá? Tem a segurança soberana do governo. O governo não dá calote no tesouro, isso não tem como. Então você compra um título de tesouro de 4 anos, você vai receber, vai estar corrigido, vai render muito melhor do que uma poupança, do que um CDB bancário, como eu lhe falei. Então, independente de onde vai investir, já começa tirando 10%. Ah, mas eu passei o meu salário e duplicou. Tira mais 10%. Não conta com esse dinheiro. Então pega esses 10%, dá para você mesmo quando estiver velhinho lá. Guarda. Para você ter uma vida tranquila, poder passear com seus filhos, com a sua esposa, tomar um bom vinho, fazer uma boa viagem e aproveitar a vida de forma bem tranquila.